O primeiro assunto de hoje, e peço que já comecem a compartilhar e, e a mandar adiante a nossa opinião, diz respeito a uma juíza de uma cidade no Rio Grande do Sul, uma pequena cidade de 6 mil habitantes, onde colocaram um outdoor, e no outdoor estava escrito Deus, pátria, família, liberdade. Seja bem-vindo, vem o nome da cidade, essa cidade de 6 mil habitantes, e uma bandeira brasileira no outdoor. Uma juíza de nome Marisa Gatelli simplesmente mandou retirar o outdoor. Não tinha uma palavra sobre política, não tinha nenhuma menção à eleição, apenas isso. Seja bem-vindo à cidade tal. Depois, pátria, Deus, pátria, família, liberdade e uma bandeira do Brasil. Ela mandou retirar esse outdoor, afirmando que se tratava de uma manifestação fascista. Pura e simplesmente uma bandeira brasileira no outdoor e essas palavras: Deus, fascismo puro, pátria, fascismo puro, família, fascismo puro e liberdade, fascismo puro. O que se faz com uma mulher, não vou chamar juíza, uma mulher, é o que consta, que é uma mulher, de nome Marisa Gatelli, que toma uma decisão como essa? Eu tenho quase certeza absoluta que toda manifestação tirânica, autoritária, despótica, elas são contagiosas. Elas mexem com os iguais. Então, quando você tem uma cúpula no Poder Judiciário que parte para atitudes anticonstitucionais, não é só inconstitucionais, anticonstitucionais, abusivas. Não há dúvida que o que está embaixo acaba se contaminando e se revelam as características daqueles iguais de cima e de baixo. Então, em moda, hoje em dia, os imunodepressivos de caráter, isto é, que não tem um caráter que se imunize facilmente contra tentações desse tipo, acabam se contaminando, pegando a mesma doença. A doença do autoritarismo, a doença da prepotência, do despotismo, a doença ditatorial. Não é a primeira, dona Marisa Gatelli, que faz isso. Ontem ou anteontem, Benedito Gonçalves, corregedor do TSE, ministro do STJ, colocado lá no STJ por indicação de Luiz Inácio da Silva, esse Benedito Gonçalves viu como manifestação também fascista e como uma manifestação de crime eleitoral a multidão ir para as ruas. Isto é, o povo brasileiro, pelo menos uma grande parte do povo, que tem uma preferência eleitoral, está condenado a não poder manifestar-se livremente. Pois bem, o que fez o Benedito ontem? Outro contaminado, ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O que fez? Mandou retirar as imagens, que são públicas. São manifestações que aconteceram num dia da independência do Brasil, 7 de setembro, em que milhões de pessoas resolveram ir para as ruas. E isto, ao invés de ser um ato, uma atitude, um movimento de massa respeitado porque a Constituição permite e porque as pessoas têm essa liberdade, isto é visto como um ato antidemocrático. Isso é visto como um ato perigoso. E quem usa essas imagens
no caso, o candidato à presidência da República, que participou das manifestações, é acusado de ter sido sequestrador do povo. Aquela multidão que estava ali e que tinha ido lá por causa dele e que não arredou o pé e não se retirou e que ficou ali a aplaudi-lo quando ele estava falando no carro de som, isto ninguém pode impedir, sob pena de estarmos, como eu tenho dito, e para mim já estamos, dentro de meia ditadura. Já tem quase que cabeça, tronco e membros dessa ditadura hoje no Brasil. Mas do jeito que se caminha, logo, logo aparecerão os olhos, o nariz e a boca, isto é, a cara da ditadura. Isto está agora em julgamento. O TSE vai decidir se aquelas imagens podem ser usadas. Se ele disser sim, cumpriu a Constituição, a lei, obedeceu ao bom senso, à lógica, e não fez mais do que sua obrigação. O TSE, por meio dos tais juristas, que têm que conhecer o direito e aplicá-lo. Mas, se disserem não, já o desenho dos olhos da cara da ditadura já começa a aparecer. O desenho já começa a chegar no seu esboço final. É uma coisa que eu estou esperando para ver como irá acontecer. Uma coisa tão óbvia que não tinha que esperar coisa nenhuma. Já tinha que, liminarmente, indeferir os pedidos e as decisões, principalmente do Benedito Gonçalves, que foi 2 vezes indicado pelo Lula para a Dilma colocá-lo no Supremo Tribunal Federal e a Dilma não pôs, mas o Lula indicou. E agora, na posse do Alexandre de Moraes, o Lula deu tapinhas no ministro corregedor do TSE que tomou essa medida. Aí os filmes, nós mostramos ontem, vão só procurar no Google, no YouTube, aparece aquela figura imparcial, absolutamente isenta, justa, aplicadora do direito e da justiça, tomando tapinhas na bochecha dadas pelo senhor Luiz Inácio da Silva, do mesmo jeito que o mesmo Luiz Inácio da Silva deu tapinhas na bochecha, no mesmo dia, no Alexandre de Moraes. Esta intimidade é reveladora do que está intrinsecamente por trás ou pela frente desses atos. Finalmente, eu quero dizer apenas uma coisa que é uma notícia que tem um significado importante, porque nós temos ouvido falar que as estatais que davam prejuízos porque estavam arrombadas, as estatais estão dando lucro. E os Correios, que era uma estatal das mais arrombadas, porque a ladroagem arromba cofres e arromba estatais, os Correios deram um lucro recorde. É o anúncio de agora. Os Correios deram lucro recorde e mais. Estão prontos a distribuir e vão distribuir os ganhos, uma parte, portanto, dos lucros aos seus funcionários. E todas as estatais, todas, estão dando lucros 2, 3 anos no máximo, depois de darem os prejuízos maiores das suas histórias, cada uma delas, a começar pela Petrobras. Isto aconteceu porque a corrupção hemorrágica, a corrupção caudalosa não foi permitida mais. Isso não quer dizer que não houve um ato aqui ou ali de alguma corrupção no segundo escalão, no terceiro escalão, desse ou daquele lugar. Mas isso desapareceu praticamente no cômputo geral, porque as estatais do prejuízo, por estarem arrombadas, passaram a serem todas lucrativas como nunca, e só a corrupção não acontecendo é que pode explicar isso. E explica. E aí a gente pensa quanto se roubou,
Quanto se roubou neste Brasil ao longo dos governos desta República, a ponto de as estatais estarem sempre nuas? Quanto se roubou? Para onde foi esse dinheiro? Sabemos que o BNDES distribuiu o dinheiro do trabalhador, FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. É esse o dinheiro do BNDES? Foi prodigamente distribuído para cupinchas, para amigos, para países, para empreendimentos que nós sabemos quais são. O BNDES hoje não faz mais isso. E quando o atual presidente da República diz que concluiu muitas obras que estavam paralisadas, acham ruim porque ele está dizendo: nós concluímos. Os outros dizem: nós começamos lá de trás, de outros governos. Mas se começaram, por que não terminaram? Por que paralisaram? Porque as obras não estavam em andamento. Perguntem para os delatores que já falaram, das grandes empreiteiras, para onde foi o dinheiro? Para quem eles deram o dinheiro? Por que as obras foram paralisadas? Então, é o caso de perguntar aos brasileiros que não têm bom senso, ou que não têm juízo, ou que não têm lucidez. O que aconteceu de 2, 3 anos para cá, que as estatais saíram do estágio do arrombamento e chegaram no estágio do transbordamento de lucros, de superávit? Ou isso não interessa? Não importa o que aconteceu antes, nem o que aconteceu agora. Para mim, tanto faz. Há brasileiros que pensam assim. Há patriotas, patridiotas, que pensam assim. É trágico. E, às vezes, são os que mais reclamam da política, dos políticos, e continuam abastecendo as urnas com os seus votos absolutamente despropositados em relação ao que deveria ser uma eleição para escolher os melhores, ou, no mínimo, os menos ruins.